acostumar com Jesus, fica daqui para o céu. Tá bom. Irmão, vamos em Atos 7. É um texto assim, é lógico que eu vou abreviar ele, eu vou falar ele todo, não. Um texto um pouco longo, esse eu vou já adiantar. Atos 7, versículo 2. Pai, neste momento nós vamos ouvir a palavra do céu da noite. Te agradecemos pelos louvores e pelos teus servos, ó Deus e Pai, por tudo que tu tens feito na vida de cada um. Agora fale o nosso coração, por meio da tua palavra, meu Pai, que é poderosa nesta noite. É o que pedimos-te, em nome de Jesus Cristo, usa-me conforme a tua vontade. Amém. E graças a Deus. Se você pudesse colocar sobre os seus pés, 7 de Atos, capítulo 7, versículo diante assim. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Perguntando a Estevão. Estevão respondeu, verso 2: varões, irmãos e pais, ouve, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ele disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra, em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. Verso 6. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravos e maltratados por 400 anos. Eu disse: Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste as 12 tribos, no caso, mais os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez conhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Somente até aqui podemos dizer. Então, irmãos, aqui, qual que é a mensagem aqui de Estevão? Para quem? Estevão, ele estava perante as autoridades do Sinédrio, que era o mais alto tribunal de Jerusalém, onde se julgava ali
as questões. Então, Estevão, por Deus, ele foi levado ao Sinédrio. Ele era um homem de Deus. E o interessante é que, se a gente analisar o contexto aqui, quando eles estavam ali acusando Estevão, não é? Se a gente analisar aqui a partir do verso 11 do capítulo 6, só para vocês terem uma ideia melhor, então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Quer dizer, eles estavam acusando Estevão. Na verdade, isso iria acontecer. O que eles falaram aqui: Estevão estava, na verdade, pregando a verdade, que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Estevão foi um dos diáconos, lá no capítulo 6 aqui, nesse mesmo capítulo, 6, que foi um dos que foram eleitos ali pela igreja, homem de boa reputação e cheio do Espírito Santo. Então, como Estevão era um homem que fazia muitos prodígios, grandes sinais entre o povo, essas autoridades ficaram incomodadas com Estevão. Nós temos que eliminar Estevão, porque Estevão é um homem que está pregando contra nós, como alguém que prega, não. Ele está pregando, eles acusaram ele, Ele está pregando contra os costumes de Moisés. Não é? Então, ele estava pregando, porém, não que ele estava pregando contra, ele estava pregando que o novo tempo, a nova aliança já havia começado. Era isso que eles propagavam com Estevão também. Ou seja, o tempo da lei havia passado. Então era um período de transição e eles tinham que pregar ali a verdade de Jesus Cristo. Então eles pegaram essa mensagem de Estevão, como dos outros também, eles acusaram muitos outros, Estevão foi mais um, para dizerem ali, que Estevão estava pregando contra os costumes deles, que o Senhor Jesus, ele destruiria aquele lugar e mudaria os costumes que Moisés havia nos dado, mas não tinha nada a ver. Jesus fazia parte da mensagem de Moisés. Nós sabemos disso. Então o que ele estava pregando, ele estava ensinando. Só que isso incomodou muita gente. Eles já aproveitaram para cruzar, para levar a mensagem de Estevão como se fosse uma mensagem contrária, uma mensagem ali que traria uma reviravolta. E era uma mensagem que era contra eles. Por quê? Alguém poderia me dizer isso? Porque eles eram pessoas perversas. Então eles sabiam que se eles aceitassem a mensagem dos apóstolos, dos homens de Deus, no caso de Estevão, que era um homem cheio do Espírito Santo, eles teriam que abandonar todo o ofício deles ali religioso. Então eles sempre queriam eliminar as pessoas que pregavam a verdade, não é? E isso é uma coisa que acontece infelizmente. Então, dado a isso, olha só que coisa maravilhosa, mesmo assim eles ainda não se converteram, porque o mal estava no coração deles. Acompanhem comigo agora para vocês observarem aí. Verso 15 do capítulo 6, o último versículo. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Isso aqui por si só já era para ter feito com que eles entendessem que Estevão era o homem de Deus. Quando eles olharam para Estevão, viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. O rosto de Estevão se transfigurou ali.
mudou, ficou como um rosto luminoso de um anjo. E aí, eles continuaram. Aí que vem o verso 7, né? Ou melhor dizendo, o verso 1 do capítulo 7. Então me perguntou o sumo sacerdote: porventura é isso assim? Você está pregando, você está anunciando isso? Contra os costumes de Moisés? Jesus Cristo, ele destruirá este lugar? E você tem pregado contra os costumes de Moisés? Eles pensaram que ele ia recuar, não é? Mas aí ele fez o quê? Uma narrativa. Ele narrou como o povo de Israel se comportou. Ele puxou lá de trás, desde Abraão, e foi falando. Como nós observamos aqui, nós sabemos que Abraão, ele foi tirado do lugar em que ele estava. Deus o chamou. Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, na Babilônia, para atender o chamado de Deus, para ir a uma terra que Deus ainda iria mostrar, porque ele era homem de fé, e nós somos filhos de Abraão na fé, porque Abraão também é chamado na Bíblia de o pai da fé. Então Abraão, ele saiu como Deus o falou, e Deus havia falado para Abraão que o povo de Israel seria um povo que iria ser maltratado, ia ser peregrino em terra estrangeira, onde eles seriam escravizados, maltratados por 400 anos. Então, esses 400 anos, a Bíblia fala de 400 e 430. Quando a Bíblia fala de 400, a Bíblia estava arredondando, ou a Bíblia está arredondando, né? Quando ela menciona 400, ela está arredondando. 430 é normalmente um número mais exato, certo? Modo de dizer 400 anos. Mas na verdade, esse tempo aqui de 400 anos, ele começou desde quando Deus falou com Abraão. Isso aqui que está escrito no versículo de número 6, e falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Então, isso não se refere ao tempo que eles ficaram lá no Egito, certo? Isso se refere, esse número, a desde quando Deus falou com Abraão, porque o povo de Israel, ele começou a ser perseguido desde o seu início. É disso que Deus estava falando, porque ali no Egito eles devem ter ficado, eu não sei, né? Talvez 210 anos aproximadamente, alguma coisa assim. Não sei, não é? Talvez alguma coisa assim. E lá eles sofreram, talvez uns 116 anos, eles sofreram mesmo. Então essa data não é referente ao tempo deles no Egito. É bem antes, desde quando Deus falou para Abraão. Lendo a Bíblia, a gente pensa que é no Egito, né? E em algumas passagens dá a entender sobre isso, mas eu não quero me ater, isso é um detalhe interessante para você aprender, não é? E aí no verso 7 está escrito, Deus dizendo, né? Julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Qual lugar? Terra prometida. Deus julgou a nação egípcia ou não julgou? Deus tirou o povo de Israel do Egito e levou para Canaã, para a terra prometida, ou não levou? Então Deus fez isso que ele falou aqui. Interessante, né? Deus já havia falado com Abraão sobre a escravização do povo, a peregrinação do povo, o sofrimento do povo, mas que também tiraria o povo depois que completasse ali os anos que Deus falou, para levar o povo para uma terra fértil. E Deus fez isso.
Então a Bíblia é um livro profético, não é? E Deus disse que eles serviriam a Ele na terra prometida. E eles serviram. Verso 8: então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão o circuncidou. Isaque, filho de Abraão, né? Que o circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó. Isaque é pai de Jacó. E deste os 12 patriarcas. E aqui fala, eu até falei sobre José semana passada, né? Os 12 patriarcas são quem? Quem eram eles? Quem são eles na Bíblia? Os irmãos de José. De Jacó, que era o pai de José, veio as 12 tribos, os patriarcas, os 12 patriarcas, né? Então esses irmãos de José, como fala no verso 9, invejaram a José e venderam ele para o Egito, mas Deus estava com José. Então eles primeiro invejaram. Muitas coisas acontecem na vida das pessoas por inveja, não é? Nem tudo é inveja, mas não podemos ficar com a síndrome da inveja. Ah, tudo é inveja. Não, tem coisa que é e tem coisa que não é. No caso, José era. E diz aqui que a inveja foi o motivo que levou seus irmãos a venderem ele para o Egito. Mas Deus estava com José. O pai de José gostava de José, fez uma túnica colorida para José, mandou José ir ver os irmãos dele no campo, que estavam pastoreando o rebanho, com o rebanho, e lá eles fizeram com José aquela maldade que nós bem sabemos. Pegaram José, lançaram José numa cisterna, depois resolveram vender José para os mercadores que vinham. Eles viram os mercadores e venderam José para os mercadores, que venderam José para o Egito, e lá ele chegou como escravo. Contaram mentira para o pai dele, mancharam a túnica no sangue, mataram o animal, mancharam a túnica com sangue, e foi levada aquela túnica para o pai deles e contada essa história falsa de que um animal havia matado José no campo, acabado com José, eliminado José. E o pai dele, de forma muito triste, chorou, mas José não estava morto. Essa história foi uma história não verdadeira. Deus estava com José. E olha só o verso 10, se você puder acompanhar aí. E livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Então eles prepararam para José a morte. José chega como escravo, mas Deus exaltou José, não é? Então aquele homem que recebeu o mal de seus irmãos chega lá na casa também do seu senhor Potifar, que o levou para a sua casa, vendo que ele era um homem sábio, diferente, levou ele para a sua casa. E na casa de Potifar também tudo estava prosperando, porque Deus era com José. A mulher de Potifar queria ficar com José, José não quis ficar com ela, ela armou uma cilada com José, dizendo que José havia tentado ficar com ela à força. Nós vimos isso aqui semana passada. E essa história foi contada. E Potifar ali, ele acabou acreditando na mulher dele, e José foi lançado na prisão. E lá na prisão também José prosperava. O chefe da prisão lá, o carcereiro, me parece, né? Ele colocou a prisão sob o controle de José. E tudo que José fazia na prisão prosperava. Eu imagino que o melhor tempo daquela prisão foi o tempo em que José esteve lá, porque Deus estava com José e José prosperando. Olha só, todo mundo se levantando contra José e José prosperando, porque Deus era com José.
Então é inegável que nós temos problemas, e aqui na narrativa de Estevão, ele dedica grande parte da sua narrativa a Abraão, a José e principalmente a Moisés, 3 grandes nomes da história de Israel, não é? Mas em se tratando de José aqui ainda, diz aqui o versículo, ó, depois, o que Deus preparou para José? O que José fez? Foi falado aqui semana passada. Quem está com a memória boa? Lá na prisão, o que ele fez? Ele interpretou 2 sonhos. De quem? Quais eram as pessoas? O copeiro e o padeiro. O copeiro e o padeiro. E do jeito que ele interpretou, aconteceu. Um voltou para ser copeiro do rei e o outro foi morto, enforcado, como José havia interpretado. E com o passar do tempo, Faraó teve o quê? Um sonho que ele ficou perturbado, daquelas vacas gordas, bonitas, né? Mas também depois ele teve o sonho das vacas magras, e as magras comiam as gordas, e das espigas também boas e cheias, e das espigas secas, e as espigas secas comiam as espigas cheias e boas. Era um sonho que significava uma coisa só, porque a grande fome que viria sobre a terra. Essa fome aqui que fala, ó, olha só, acompanhe comigo para você entender direitinho. Verso 11 de Atos 7, capítulo 7. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos. Então, quer dizer, é dessa situação que Estevão está falando, embora ele não detalhou. O objetivo aqui não era detalhar. Mas José interpretou os sonhos ali de Faraó. Foram até, me parece que, acho que 2 sonhos que ele teve. Quem lembra aí? Se foram 2 sonhos ou um sonho, num sonho só. Alguém lembra? Semana passada, né, digo isso, se não me falha a memória, se não me falha a memória. Ele teve sonhos, né, como diz aqui. Então, o que acontece? Alguém interpretou os sonhos de Faraó? Quem lembra aí? Não, alguém, não sendo José? Os sábios de Faraó puderam interpretar os sonhos dele? Não. Aí o copeiro foi e falou de José para Faraó. Ó, lá na prisão tem um homem lá, um hebreu, que interpretou o meu sonho e o do padeiro. Conforme ele interpretou, aconteceu. Ele havia se esquecido, né, de José, de lembrar de José como José pediu, mas depois ele lembrou, a coisa ficou feia, aí ele lembrou de José. Na hora que a coisa fica feia, todo mundo sabe onde vai. Aonde vai? Onde tem que estar? É mentira minha? Então, aí José sai da prisão, eles tiram José da prisão, ele se babeou, colocou as vestes, né? E foi falar com quem? Faraó. E ele falou com o Faraó que Deus iria dar interpretação, iria fazer Faraó saber daqueles sonhos dele. E assim Deus deu a interpretação a José. E aí José falou para Faraó a forma de como ele teria que conduzir aquela situação, ali escolher pessoas sábias para administrar aquela situação que seria gravíssima. Aí Faraó encontrou alguém? Não. Quem seria a pessoa indicada? José. Porque em José havia o Espírito de Deus. Então, nas pessoas de Deus, há o Espírito de Deus. Essa é a questão. José interpretou, Faraó deu ali a José um anel, ele prosperou ali a José, deu uma mulher a José, e José, ele ali honrado por Faraó, ele foi colocado
menor do que Faraó apenas no trono, mas ele era um homem naquele momento mais importante da terra. Às vezes a gente fala isso. Quem daria alguma coisa para José lá naquele cárcere, naquela prisão? Ninguém. Alguém daria alguma coisa por ele? Não, por quê? Quem vai dar alguma coisa para alguém? Ou por alguém que está na prisão? Ninguém. Mas aí chegou o tempo dele e Deus o abençoou, Deus o exaltou, e todo o Egito teve que reconhecer José. Todo o Egito teve que fazer conforme Faraó disse. Ninguém iria fazer nada sem o consentimento de José. José governou aquela situação no Egito, aquela fome que veio sobre todo o mundo antigo. E o que eu quero dizer com isso para os irmãos? Quem tem o Espírito de Deus, em alguns momentos que Deus permite calamidades ou problemas acontecerem, é essas pessoas que vão resolver os problemas. Se Deus tem um mistério com alguém para resolver um problema, é com aquele alguém. Aquela fome, tudo aquilo estava de certa forma programado por Deus. Então Deus preparou o momento de José, e José governou toda aquela situação. É tão lindo quando você vê lá que José, ele teve 2 filhos, Manassés e Efraim. O significado dos filhos, dos nomes de seus filhos: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Olha só, aquilo que prepararam para José, achando que seria a morte, os patriarcas, seus irmãos, foi para José vida e livramento para o mundo inteiro. Então, quando nós estamos no Senhor, Deus pode também nos usar para livrar pessoas de situações que ninguém pode livrar, nem o poder do governo, nem o poder do Estado, porque aquele problema lá que veio sobre toda a terra do Egito e sobre todo o mundo, era somente para José resolver. Tem coisas acontecendo no mundo hoje que vão acontecer que não adianta nem orar. Tem que saber aplicar a situação, que são proféticas. Mas tem algumas coisas que só vão ser resolvidas, não é pelo presidente do Brasil, não é pelo presidente dos Estados Unidos, não é pelo presidente de Israel, é por Deus usando seus filhos, usando a minha pessoa, usando a cada um daqueles que creem nele, porque nós cremos no Senhor. Deus nos usa para mudar situações que muitas pessoas olham e dizem assim: não tem mais jeito para essa situação, isso não vai mudar, isso não tem como mais mudar, Deus não tem como mais agir. É nessa hora que Deus vai usar o servo dele para interpretar um sonho, para ali discernir um problema, para dar uma palavra de sabedoria, uma palavra de discernimento, porque há nos servos de Deus o quê? O Espírito Santo de Deus. Havia em José, qual era a diferença de José? Havia nele o Espírito de Deus. Por isso que Faraó o elegeu para governar aquela situação, que ele mesmo interpretou e discerniu o que viria sobre a terra. E aí, voltando, e além disso, nós não podemos nos esquecer de que também? Quantos anos José tinha quando ele foi vendido como escravo? 17 anos. O pai dele achou que ele tinha morrido. Depois que os irmãos dele vieram e se curvaram diante dele para cumprir os sonhos que ele teve, porque ele interpretou também, que os seus irmãos se curvariam diante dele, como está lá em Gênesis. Isso tudo aconteceu. Mas também aconteceu o quê? Depois que eles buscaram lá a família de José, veio Benjamim, seu irmão, e depois veio seu pai. Eu achei interessantíssimo isso. O pai de José, ele ficou, irmãos, 17 anos ainda vivo no Egito. Ele perdeu José com 17 anos. Depois ele gozou daquela felicidade, daquele momento da vida, mais 17 anos que morreu.
Maravilha de Deus, né? José, porque Deus era com José. Não é maravilhoso isso? Então Deus, Ele prospera os dias. O tempo de vida que ele conviveu com José, antes de perdê-lo, Deus deu o mesmo tempo depois para ele gozar do bem que Deus fez a José e a todo mundo antigo. Que maravilha! Coisa extraordinária, não é que aconteceu? E José administrou aquilo tudo, comprou terras para Faraó. Ele não escravizou no sentido negativo, ele colocou o povo como escravo para Faraó, mas dentro de um consentimento, porque todo mundo respeitou José e reconheceu que José era o homem certo para administrar aquela situação. E aqui, no verso 12 de Atos 7, assim, ó: mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais, pela segunda vez, na segunda vez, melhor dizendo, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Isso nós sabemos, né? Verso 14: então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Então a Bíblia fala que desceram 70 pessoas mais para em Gênesis, né, com Jacó, e aqui fala 75. Tem esses dois números, né? Mas não vamos nos ater a isso. Só estou falando para vocês, porque na Bíblia também não há uma contradição. Há o número exato e às vezes o número arredondado, que eu falei, não é? Mas todas as duas mensagens estão na Bíblia, né? Esses dois números, 75 e 70 pessoas, como está lá em Gênesis. Verso 15: Jacó desceu ao Egito e ali morreu, e ele e também nossos pais, melhor dizendo, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, verso 17, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou onde? No Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José, a história de José, e aí começou a escravizar o povo. Mas nós conhecemos essa história aí.